Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! É com imensa alegria que estamos iniciando a edição 472 do nosso Semear. Agradecidos por sua audiência e rogando a Jesus que nos ampare sempre, trazemos hoje a seguinte programação. Semeando o Evangelho, com José Queiroz, tratando da passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e 13, com o tema Fora da Caridade não há salvação. Mari Lourdes Queiroz, no quadro A Vida em Família, comenta hoje sobre o tema a família e a preparação dos filhos para as relações afetivas. Vicente Gaioso, no quadro Falando sobre Mediunidade, traz pra gente mais uma mensagem interessantíssima: reajustamento. Analisando os ambientes que frequentamos no mundo físico e suas consequências em nossos corpos e mentes, alcançando o corpo espiritual. Alberto Almeida, no Espiritualidade em Gotas, reflete conosco sobre mais um tema oportuno e fundamental: Deus e o acaso. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho, com José Queiroz. Fora da caridade não há salvação. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Com essas palavras, o apóstolo Paulo coloca sem equívoco a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E fez mais. Definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade
bondade e benevolência para com o próximo. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos nesse mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com um dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho ora pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Este dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, pois ninguém neste mundo a detém, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Reflexões extraídas do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Ide Editora. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Na vida, somos todos semeadores. Ninguém vive sem semear. Felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. A Vida em Família, com Mari Lourdes Queiroz.
Olá, famílias! Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante: a família e a preparação dos filhos para as relações afetivas. Então, vamos refletir. Quais são os principais desafios enfrentados pelas famílias na preparação dos filhos para relacionamentos saudáveis? Em primeiro lugar, precisamos compreender o objetivo da família. O lar, nos diz Emmanuel, é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, fortalece essa mesma teoria de que, no pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade. Assim, podemos compreender que a vida na Terra é um projeto educacional, onde a lei divina dá ao espírito a oportunidade do renascimento junto a seres que têm condições de ajudá-lo a realizar seu aprimoramento. Recebe ele, para isso, um organismo físico apropriado às experiências que necessita atravessar em um grupo familiar. E a um grupo familiar é inserido no meio material e social, com características que o estimularão a exercitar as capacidades e os sentimentos que veio treinar. Será, famílias, que estamos atendendo no nosso dia a dia a essa função que a doutrina nos diz sobre a família? A ciência social, a psicologia e a doutrina espírita nos mostram que a família desempenha um papel fundamental na preparação dos filhos para as relações afetivas ao longo de suas vidas. Desde os primeiros anos, os laços familiares fornecem o alicerce para compreender e expressar o amor, construindo bases sólidas para os futuros relacionamentos. Os pais, os cuidadores, são os primeiros modelos de amor e afeto para os filhos. A maneira como se relacionam entre si e com os filhos influencia diretamente na percepção que estes têm sobre o amor e suas manifestações. O ambiente familiar amoroso e acolhedor proporciona um espaço seguro para os filhos experimentarem e aprenderem sobre sentimentos afetivos. Além disso, a comunicação aberta e honesta é essencial na preparação dos filhos para as relações afetivas. Os pais devem estar disponíveis para ouvir e compreender as emoções e preocupações dos filhos, oferecendo orientação e apoio emocional quando necessário. O diálogo franco e respeitoso ajuda os filhos a desenvolverem habilidades de comunicação e empatia fundamentais para o sucesso nos relacionamentos. A educação familiar também desempenha um papel importante na formação das expectativas e valores relacionados ao amor e ao relacionamento afetivo. Os pais têm a responsabilidade de transmitir valores como respeito mútuo, a lealdade, a confiança e a reciprocidade, que são fundamentais para construir confiança nos filhos e assim eles poderem desenvolver relacionamentos saudáveis e duradouros. Além disso, a prática do Evangelho no lar, uma recomendação espírita que fortalece os nossos laços familiares e promove valores espirituais que são essenciais na formação dos nossos filhos e da nossa também. Reunir-se em família para momentos de reflexão, estudo e prece fortalece a espiritualidade e a união em todos os membros da família. Assim, queridas famílias, desempenhar esse papel de educação é crucial na preparação dos nossos filhos para as relações afetivas ao longo de suas vidas. Através de um modelo amoroso, comunicação aberta, valores transmitidos e práticas espirituais. Só assim podemos fornecer aos nossos filhos as ferramentas necessárias para construírem relacionamentos saudáveis e significativos
como nos ensinou o Mestre Jesus. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. No portal espíritaonline.com, você confere notícias, mensagens e agenda com os próximos eventos espíritas. E se você quiser assistir vídeos espíritas de primeira qualidade, acesse youtube.com/tv7. Obrigado pela sua companhia. Você está no programa Espírita Semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Quero muito mais nessa imensidão do universo que está em mim, que está em nós, onde há alguém cheio de paz, sem só um ponto pra brilhar e fazer o amor ecoar, sem só um simples pó de luz entre as estrelas do céu. Busco em mim o que é bom, ser o bem que sei que sou. Busco em mim o que é bom, ser o bem que sei que sou. Além, quero muito mais nessa imensidão do universo que está em mim, que está em nós, onde há alguém cheio de paz, sem só um ponto pra brilhar e fazer o amor ecoar, sem só um simples pó de luz entre as estrelas do céu. Busco em mim o que é bom, ser o bem que sei que sou. Busco em mim o que é bom, ser o bem que sei que sou. Busco em mim o que é bom, ser o bem que sei que sou. Busco em mim o que é bom, ser o bem que sei que sou. Busco em mim o que é bom,
os dons, até neguei a Deus. Eu quis o riso das paixões, atado a tolas ilusões, vazias, presunções, chavões, bordões ateus. Sem fé, amealhei o quê? Pra quê? Ferrugem, nada mais. Corri, vaguei como qualquer, formei falange com a ralé, sem receber sequer o favor de um olhar. E aqui cheguei, vim de roldão, só vi torpeza, humilhação, ouvi o ranger de dentes, dor de alucinar. Calma pra raciocinar, não tem, não há conforto, alívio, prece aqui não há. Atos que eu pratiquei, rancores, sei qual dardos venenosos pelo ar. Pária, morto, vivo, sem fé, nas crises de furor, gritei pro vale inteiro ouvir, mas gritos renegando a Deus soaram mais altos que os meus. Sem esperança eu quis morrer de novo aqui, e nem a morte me aceitou, da terra fofa me expulsou, me vomitou no fundo deste inferno aqui. Calma pra raciocinar, não tem, não há conforto, alívio, prece aqui não há. Atos que eu pratiquei, rancores, sei qual dardos venenosos pelo ar. Pária, morto, vivo, quando o pano cai, fecham-se as cortinas, vão-se as ilusões, comédia termina. Quando o pano cai, fecham-se as cortinas, vão-se as ilusões, comédia termina. Quando o pano cai, fecham-se as cortinas, vão-se as ilusões, comédia termina. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma
justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Ser o Bem, com o grupo Arte Nascente, Sem Fé, com Carlinhos Conceição, e Salmo 23, com o grupo Escolha de Luz. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento tem crescido muito e precisamos de novos voluntários. Acesse cvv.org.br e saiba como fazer parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Falando sobre mediunidade com Vicente Gaioso. Módulo 2. Programa Falando sobre Mediunidade, do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, obra que aprofundou os estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade, da série André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Hoje nós vamos falar do capítulo 20 dessa obra, intitulado Reajustamento. É um capítulo muito interessante porque ele vai falar do estado vibratório de certos lugares que temos aqui no planeta, geralmente onde se oferecem bebidas alcoólicas, cigarros, onde as emanações do ambiente produziam nos bons espíritos
um indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam. Nisso, encontrando alegria e alimento, e outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Como preâmbulo desses comentários, basta o que a gente já discorreu sobre esse ambiente específico. Por essas descrições, podemos concluir quanto à influência benéfica ou maléfica dos ambientes que frequentamos. Milhares de criaturas encarnadas, homens e mulheres, ficam, sem que disso se apercebam, à mercê de tais entidades, dominadas como vivem pelo álcool e pelo fumo. Como o objetivo essencial dessa obra é o de focalizar assuntos relacionados com mediunismo, lembramos a importância ambiental para o obreiro da seara mediúnica. O médium que preza a faculdade que Deus lhe concedeu e que deseja converter-se em servidor operoso, não deve habituar-se aos ambientes viciosos, onde os frequentadores encarnados e desencarnados, pela expressão inferiorizada dos seus sentimentos, constituam a ameaça ao seu equilíbrio interior. Mesmo aqueles medianeiros que se caracterizam por relativa segurança sofrem os reflexos vibratórios de semelhantes ambientes. Devemos considerar que é o médium, em tese, uma criatura falível, igual a todos nós. A circunstância mesma de ter mais apurada sensibilidade torna-o mais acessível às influenciações psíquicas. A casa mental, entre aspas, do medianeiro deve estar sempre custodiada pelo amor e pela sabedoria, pela moral e pela compreensão. É muita responsabilidade ser médium ostensivo. Somente o obreiro que já se realizou a si mesmo, por intermédio da faculdade bem desenvolvida e cristamente educada, saberá resguardar-se com êxito. Somente o medianeiro portador de apreciáveis valores morais poderá, sem prejuízos, neutralizar as influenciações perniciosas. Recorrendo ao Evangelho, fonte de toda a sabedoria, o autor Peralva menciona, por oportuna, aquela passagem em que Jesus, estando em Betsaida, cura um cego e depois lhe recomenda incisivo: absolutamente não entres na aldeia. Fecha aspas. O médium que deseja preservar o seu equilíbrio deve ser cuidadoso na escolha dos ambientes que lhe convêm. Sempre que possível, seria de toda a conveniência que o trabalhador da seara mediúnica preferisse os seguintes ambientes. Letra A, o próprio lar, que ele deve converter num santuário de compreensão. Letra B, os grupos espíritas bem orientados, onde Jesus e Kardec sejam permanente bússola. C, o convívio com companheiros sinceros e cheios de boas intenções. E por último, D, reuniões com pessoas bem intencionadas e de sentimentos elevados, onde as conversações edificantes contribuam para a manutenção do seu equilíbrio íntimo. Somente o imperativo do serviço assistencial deve levar o médium a ambientes mal assistidos. Somente o imperativo da fraternidade deve justificar a presença do obreiro do mediunismo cristão em ambientes duvidosos, onde as paixões e os sentimentos inferiores constituem
o psiquismo dos seus frequentadores. O médium, para benefício de si mesmo e da obra, deve escolher ambientes onde as suas forças morais se consolidem e os propósitos superiores lhe sejam estímulo ao estudo e ao trabalho com Jesus. Segundo Peralva, conhecemos companheiros com apreciáveis qualidades de abnegação e boa vontade, que, tentando ajudar em determinados ambientes, passaram a ser vítimas de entidades cruéis, das quais, para se desvencilharem, muito esforço e muita oração foram necessários, guardando no coração a fragilidade que constitui ainda o nosso apanágio, foram terrivelmente envolvidas pelas forças viciadas em cujos domínios quiseram penetrar. Vejam a importância do médium se blindar desses ambientes pesados. O psiquismo daquela atmosfera inferior vai influenciar diretamente o médium. Somente os vanguardeiros valorosos, que já se fizeram portadores de valiosas aquisições espirituais, devem comparecer à retaguarda, onde hostes tenebrosas implantam o seu reinado de sombra. Em primeiro lugar, a autopreparação pelo trabalho comum e pela renovação. Em segundo, os grandes encargos que pedem experiência e fortaleza. Não é à toa que Jesus proclamou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vamos ficar por hoje por aqui e até a próxima oportunidade. Semear a esperança para um mundo melhor. Deus e o acaso. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? É a questão de número 8 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Com Alberto Almeida. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? Foi a resposta dos grandes sábios da espiritualidade em meados do século XIX. O universo, na sua grandiosidade e perfeição cósmica, seja no macro ou no micro, nos traz a dimensão de que há uma inteligência subjacente, suprema, superior, que organiza de uma forma bem orquestrada e matematicamente perfeita tudo o que existe. Basta que pudéssemos avaliar um pouquinho as grandezas que comparecem na astrofísica. Uma viagem daqui para o Sol, com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós precisaríamos de um pouco mais de 8 minutos para podermos chegar no Sol, para vencer 150 milhões de quilômetros. Mas se quiséssemos sair daqui, na direção da Alfa Centauro, que é uma estrela a mais próxima do nosso sistema, nós precisaríamos de 4 anos para podermos vencer mais de 9 trilhões de quilômetros. Mas se quiséssemos ir a Alcione, por exemplo, que é a maior estrela da constelação das Pleiades, nós precisaríamos de 415 anos com a velocidade da luz para poder chegar lá. Vai dando um frisson na nossa cabeça. Mas se quiséssemos fazer uma viagem dentro da nossa Via Láctea, que é pequena, de um ponto ao outro, precisaríamos de 100 mil anos-luzes para podermos vencer essa distância que é imensa. Mas se quiséssemos sair da nossa pequena galáxia e fôssemos a Andrômeda, por exemplo, nós precisaríamos de 2 milhões de anos com a velocidade da luz para podermos alcançá-la. O possante telescópio Hubble, como observatório astronômico mais importante do nosso planeta, nos revela que para podermos alcançar galáxias mais distantes, nós precisaríamos de 12 bilhões de anos com a velocidade da luz para tangenciarmos os seus limites.
Isso do ponto de vista da distância, porque do ponto de vista da quantidade, só a nossa galáxia tem 100 bilhões de sóis. Andrômeda tem 200 bilhões de sóis. É imenso esse universo. Se pudéssemos contabilizar hoje o que o observatório registra, são mais de 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias que estão registradas hoje a partir do Big Bang. Uma ocorrência de um ponto central que explodiu, esse formou o espaço, o tempo, e há 13,7 bilhões de anos atrás, depois dessa grande explosão, o universo vem se expandindo. Tudo isso é uma demonstração cabal nessa harmonia cósmica que vai do macro para o micro, desde as ondas gama, raio-x, ultravioleta, o espectro visível, ao infravermelho, as micro-ondas, as ondas de rádio, até a intimidade do átomo, tudo se nos revela a grandiosidade de um grande arquiteto universal. Acho que o acaso é o nome que Deus usa ou que nós usamos para caracterizar a presença da divindade, que se oculta, nos ensejando imitá-lo, vergando-nos um diante do outro para relativizarmos o nosso poder e considerarmos a nossa pequenez diante da grandeza cósmica. Facebook? A gente tem. facebook.com/fespb. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Canta e dança toda a natureza, existe arte por todo lugar. É só olhar e ver os passarinhos deslizando e as borboletas que rodopiando formam um arco-íris e no azul do céu a poesia colorida e bela. Juntando tudo faz-se uma aquarela e dentro dela estamos nós também. E dentro dela estamos nós também. A beleza, canta e dança toda a natureza, existe arte por todo lugar. É só olhar e ver os passarinhos deslizando e as borboletas que rodopiando formam um arco-íris e no azul do céu a poesia colorida e bela. Juntando tudo faz-se uma aquarela e dentro dela estamos nós também. E dentro dela estamos nós também. E dentro dela estamos nós também. Estamos nós. Estamos nós também.
fez crescer e a terra mãe aconchegou, e do amor que de Deus brotou, no solo fértil acolheu, lançada ao chão, se fez crescer e a terra mãe aconchegou, e do amor que de Deus brotou, no solo fértil acolheu. E o solo é o nosso coração, fez crescer, fez fluir, e em nós o Evangelho é assim. Tal qual semente lançada ao chão, e o solo é o nosso coração, terra fértil, água, o amor, Jesus, o grande lavrador. Tal qual semente lançada ao chão, e o solo é o nosso coração, terra fértil, água, o amor, e Jesus, o grande lavrador. E a terra mãe aconchegou, e do amor que de Deus brotou, solo fértil acolheu. E o solo é o nosso coração, fez crescer, fez fluir, e em nós o Evangelho é assim. Tal qual semente lançada ao chão, e o solo é o nosso coração, terra fértil, água, o amor, e Jesus, o grande lavrador. Tal qual semente lançada ao chão, e o solo é o nosso coração, terra fértil, água, o amor, e Jesus, o grande lavrador. Tal qual semente lançada ao chão, e o solo é o nosso coração, terra fértil, água, o amor, e Jesus, o grande lavrador. Tal qual semente lançada ao chão, e o solo é o nosso coração, terra fértil, água, o amor, e Jesus, o grande lavrador. Ouvimos nesse bloco as músicas Arte, com Mariel Zatiscati, e Carrossel, com o grupo Canto e Luz. Semeia sempre na esperança de dias melhores, a partir de tuas próprias escolhas. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes
sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. O livro Responsabilidade, pelo espírito Joana de Ângeles. Servindo-se da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, inspirados nas lições de Jesus Cristo, em sua excelente mensagem de amor e de responsabilidade. Considerando que a irresponsabilidade, alimentada pelas fantasias e ilusões, é geradora de muitos males sociais, a autora espiritual reuniu 20 assuntos inspiradores de uma consciência responsável, decorrente da identificação entre o que o indivíduo conhece e a forma pela qual se comporta. O intuito da mentora é despertar quem adormeceu, confortar aqueles que sofrem e encorajar os companheiros desfalecidos na luta, para que recupere o tempo perdido e avancem conscientes no rumo da elevada empresa iluminativa que a reencarnação a todos proporciona. Então já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba, nós temos a ACESESC, a Associação de Estudos Espíritas Kardecistas, na rua Farmacêutico Antônio Leopoldo Batista, número 182, bairro Jardim, São Paulo. As palestras públicas sempre às quartas, 20 horas. E também na cidade de João Pessoa, o Centro Espírita Humberto de Campos, na rua José Bonifácio, número 309, bairro dos Novais. As palestras públicas sempre aos domingos, 17 horas. Olá, queridos ouvintes, amigos do programa Semear. Estamos novamente encerrando mais uma edição juntinhos e chegamos ao momento da reflexão semanal. Hoje eu trago para você uma mensagem dada em 1861 na cidade de Lyon, França, pelo Espírito Caritas, que consta no capítulo 13.13 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Caridade, algo que nos dias atuais, mais do que nunca, está extremamente necessário. Então ela começa dizendo assim: chamo-me Caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que, se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a que me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser
que não tomava no seio estéril senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e sem teto, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados na sua miséria, não ousando eles que jamais mendigaram ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho me fiz mendiga por eles e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo, há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente, sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei esta árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. É isso aí, meus irmãos. É emocionante, não é? Então ouçamos essa voz divina e entremos em ação, fazendo do nosso coração um alaúde de plenitudes e de belezas para entregarmos a Deus. Uma excelente semana, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase de Jesus que trazemos hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 3. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. O exemplo de Jesus nos faz refletir que não julguemos, mas que possamos ter empatia e auxiliar os nossos irmãos na caminhada. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.